Eu tenho o prazer de conversar aqui com o meu amigo Ricardo Paim. Esse cara aqui tem uma história muito bacana de superação e ele conta, não é novidade, ele já contou em vários programas que eu apresentei com ele e por isso que ele não se intimida em contar a história de superação dele. Tudo bem, Paim? Um prazer conversar contigo, cara. Bom dia, Alberto. Bom dia aos ouvintes do programa Acredita. Sempre um prazer estar aqui junto contigo aqui. A gente fala, a gente até chamou no card, assim, ó, falou drogas, álcool e agora ministro da palavra, né? Quer dizer, tu é palestrante também, tu conta a tua história. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: como é que tu te meteu nas drogas e no álcool? Como é que foi isso na tua vida? Em que momento foi? E o que isso significou para ti estar ali no meio... Primeiro, como é que tu te meteu? Depois eu faço outras perguntas. Senão eu vou ficar falando aqui, tu não fala, né? Na verdade, eu acredito que culturalmente, dentro das famílias, o primeiro contato com o álcool passa de pai para filho, né? Principalmente aqui na nossa cultura serrana, que festas grandes que a gente tinha, principalmente na casa dos avós, onde se reuniam toda a família, e a bebida sempre teve fazendo presente nessas festas, né? E eu sempre ouvi assim, meus tios, o meu pai dizer assim, bebe porque tu é homem. Então, quer dizer, para se tornar homem precisava beber. E isso é o contato que eu Era tive. criança. Eu era ainda bem criança, eu, meus irmãos, meus primos. Aquele que o italiano chama de um bicheró de alguma coisinha, né? Aquele fundo da caipira com açúcar, sim, dava na colherinha. Toma que tem açúcar, não vai fazer mal. É né? isso aí, a gente tomava, então foram os primeiros contatos que eu tive, foi com o álcool. Mas com as drogas em si, sempre é alguém mais próximo, conhecido, um amigo. No meu caso foi um amigo de escola que me apresentou. Então o primeiro contato que eu tive foi com a maconha. E isso até serve de alerta, né? As companhias, elas influenciam muito a gente. Principalmente se não há diálogo dentro de casa, se a família é desestruturada. Eu tenho... Meu pai e minha mãe se separaram, eu ainda era adolescente. Então a gente Isso fica tudo sem... colaborou. Colabora, porque a gente fica sem aquela referência, né, de exemplo, aquela referência para colocar a gente no caminho, né? Caminho do bem, digamos assim, que nos mostre a diferença entre o mundo real e o mundo que a rua apresenta, digamos assim, né? Então minha mãe não teve tempo também de... Coitadinha, semi-analfabeta, minha mãe não tinha que trabalhar para sustentar os filhos, enfim, não tinha tempo, não conseguiu ser mãe, pai, tudo ao mesmo tempo. Não por culpa dela. Sim. Ela fez o melhor que ela pôde nas condições que ela tinha. Do tipo, te vira, meu amigo. Dentro das condições que ela tinha, entre aspas, te vira, né, filho? Então eu tive a influência dessas companhias, mas claro que eu não estou dizendo que a culpa é deles. As escolhas foram minhas. Né, Alberto? Só que com o tempo o uso potencializou outras coisas dentro de mim, que é a gente se sentir aceito no meio que a gente tem, né? Então não fui tinha muito baixa autoestima, né? Um cara tímido, e aí com o uso aquilo de certa forma me libertava, né? Eu me sentia aceito, me sentia acolhido no meio que eu estava. Então comecei a fazer parte desse núcleo, conheci outras pessoas que usavam e outras pessoas. E aí... E era maconha. No início foi maconha. E aí tu junta álcool e maconha, depois alguém te apresenta uma carreirinha de pó, depois... Só que na época... Carreirinha de pó, pra quem não entende... É cocaína. Cocaína, carreirinha de pó. Só que na época assim dizia que cocaína era pra quem tinha muito dinheiro, porque era caro, né? Então a gente só usava quando tinha dinheiro sobrando, mas... Isso ali vai te influenciando, vai dentro de ti. A gente, de repente, traz consigo uma predisposição, que até então eu não conhecia, e aquilo ali foi levando eu cada vez mais para dentro do fundo de poço que eu não enxergava. Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas tudo começa com álcool? O álcool é a porta de entrada. A porta de entrada. É a porta de entrada. O facilitador. Facilitador, mas não facilitador. Pode ir para maconha sem ter tomado nada, sem ter ido álcool. Pode. Mas o álcool é o facilitador. É o facilitador, porque ele é uma substância que desinibe as pessoas, né? Então, quer dizer, as pessoas ficam mais soltas, se sentem mais leves, e aí elas perdem um pouco da lucidez, e que nem no meu caso, a gente acaba
aceitando, de certo modo, aquilo que as pessoas vendem como sendo uma maravilha, né? Agora, porque as drogas psicoativas estão no mundo desde que o mundo é mundo, né? As culturas usam para diversas atividades, buscar o transcendental e outras coisas, né? Nem todo mundo se torna um dependente químico por experimentar ou usar, mas quem tem a tendência, com certeza desenvolve isso dentro dele, né? Se puder não fazer, porque assim, ó, nós estamos no domingo de manhã, daqui a pouquinho tem o almoço, família tá lá, criança tá lá. Se puder não dar a bebida, né? O açúcar lá, o restinho da caipirinha para criança, não dê. Tudo é um exemplo, né? Isso não quer dizer que se der, vai ser né, vai se meter na maconha, na cocaína. Mas se puder evitar isso, evite, né? É porque assim, tem pessoas que conseguem manter o controle, sabe? Conseguem beber, entre aspas, que a gente fala socialmente e tal, conseguem manter o controle. Mas tem outras pessoas que enquanto não caem de bêbadas, elas não conseguem controlar aquele ímpeto ali. É a mesma coisa que se diz, quem toma todo dia um bitirote, como tu diz ali, o cara... Vinho. Não é. Tem pessoas... Tem coisas que a gente tem que saber colocar nos seus devidos lugares, né? Porque a própria ciência fala que quem toma um copinho de vinho tinto ali, faz bem para a saúde, evita problemas de coração e tudo mais, né? Mas a gente tem que manter o controle das coisas, Eu vou né? te citar um cara que toma quase 2 garrafões de vinho e mantém o controle. O Ladir Bradalize. Eu tô exagerando. Ele toma o vinhozinho dele, né? O copinho e tal. Margot também, família também. A mãe da Margot tem 94 anos, ela toma um copo de vinho dela, né? Pronto. Não, isso. Faz bem. Faz bem. Tô brincando aqui, né? Não, claro, a gente está falando para aqueles que desenvolveram a doença, né? Porque até então isso é um tabu, é um preconceito na sociedade. Aos olhos da sociedade, eles não veem a dependência química como um problema de saúde, né? Só que ele é um problema de saúde, porque a própria OMS diz, né, que qualquer substância que altere o teu comportamento é considerado uma doença. Então a gente precisa tratar disso. Então além de usar as drogas, eu não só prejudiquei a minha vida, né? Eu prejudiquei toda a vida do núcleo familiar que tá junto comigo até hoje, né? Então... E eu lembro nisso que tu tá falando, nós estamos falando com o Ricardo Paim aqui, nós estamos falando sobre drogas, o Ricardo teve esse exemplo na vida dele, ele está contando esse exemplo aqui, justamente é um exemplo de superação que muitas pessoas estão envolvidas em Caxias do Sul, muitos pais estão sofrendo com filhos assim, nesse momento, e pode ter, no exemplo do Ricardo, assim, vamos superar. Mas eu lembro de uma entrevista da Rita Lee com o Pedro Bial, e o Pedro Bial perguntou para a Rita Lee, e a maconha? E a cocaína? Daí ela disse, eu pensei que tu ia começar com o cigarro, eu pensei que tu ia começar com a bebida alcoólica. Ela deu no meio do Pedro Bial. E é isso, né? A gente pensa, não, é cocaína, é maconha, é isso, droga. Mas tem essas coisas que também levam a outras substâncias, né? Isso é o primeiro estágio, né? O primeiro contato que a gente vê, principalmente nas escolas, assim, os adolescentes, né? Contato com o cigarro, o contato com o álcool, né? Nas primeiras baladas que eles frequentam e tal, né? E depois a gente sabe, Alberto, que mais que o exemplo de superação que tu colocaste ali, inclusive no card da apresentação aqui da minha entrevista, fica o exemplo, né? Que os pais que estão escutando agora, e assim aconteceu também com a minha esposa, não sabiam lidar com essa situação, não sabem lidar com a situação. Quando ela se apresenta dentro do núcleo da família, é aquela coisa, porque esse guri é um sem vergonha, porque essa menina é isso, porque é aquilo, porque a gente não sabe lidar com isso. Então a gente precisa entender, e não é feio ser humilde nesse momento, em pedir ajuda. A minha esposa não teve esse medo de pedir ajuda, porque se ela não fosse atrás da ajuda, porque eu não queria ajuda. Eu não queria, eu achava que eu podia parar por mim mesmo. Sim. Só que eu já não tinha mais um controle disso. E ela foi procurar ajuda. Porque além da família estar devastada por aquilo que gerava o uso compulsivo, eu fazia isso dentro do meu próprio núcleo familiar, ela se recusou a desistir de mim. Isso é muito importante. Tem muitas famílias que desistem dos seus dependentes. E por isso que a gente vê as ruas assim cheias de pessoas hoje, né? A maconha,
a maconha, as pessoas, é medicinal, é isso e aquilo, né? Mas hoje tem estudos que o grande grau de demência que existem aí nos dependentes químicos são por causa do uso da maconha. Sim. Né? Ela vai tornando a pessoa demente, né? A pessoa vai perdendo aqueles neurônios ali que são... Memória, né? Memória, exatamente. Então, tudo isso... Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, Alberto. Pedir ajuda não é desistir, é se recusar a desistir. Então, Opa, repete essa frase aí. né? Pedir ajuda em qualquer campo, né? Qualquer campo da nossa vida, né? Pedir ajuda não é desistir, é se recusar a desistir, né? Tá, e esse período da tua vida tu foi parar onde, hein? Aí é que tá, Alberto. Então, assim, eu sempre trabalhei... Quando chegou o stop, parei. O que acontece? Então, o stop se deu da seguinte maneira. Eu estava num uso muito contínuo, assim, eu já estava num estágio de vender minhas coisas dentro de casa, de tirar da família, enfim, para fazer o uso. Cocaína, já estava Não, aí eu já estava no crack nesse período, no crack. né? No crack, então eu me afundei, assim. Isso lá em meados dos anos 2000, 2001, né? E aí teve um dia que eu não sei quantos dias fiquei fora de casa. Fiquei muito tempo fora de casa, assim. E onde é que tu ficava? Eu tava lá na casa do traficante, assim. Tinha um quarto lá que o cara separava umas peças, eu ficava por lá. Enquanto eu tinha dinheiro, eu ia usando. Né? Então... Trabalhava? Sim, tava trabalhando, eu já trabalhava, né, e tal. E aí, eu nunca deixei de trabalhar ou algo nesse sentido, mas... Então eu já tava, assim, no fundo do poço mesmo. E aí eu cheguei em casa... Eu tenho essa imagem muito nítida, assim, na minha mente, assim. Tinha uma mala, uma malinha pequena, assim, das coisas que eu tinha, que era o que tinha sobrado pra mim. Sim, e a minha... tinha vendido tudo, então. E a minha esposa falou assim, ou tu muda, ou tu te muda, assim. E ela falou de uma maneira que eu nunca tinha... Porque eu sempre conseguia contornar a situação, dava uma curva, prometia, nunca mais vou fazer isso e aquilo e tal. Eu ia empurrando com a barriga, mas naquele dia eu senti que ela estava falando muito sério. Mulher empoderada. Mulher empoderada, que era o tema ali da entrevista anterior, né? E aí eu, sinceramente, aquilo tocou meu coração. E aí teve uma filha minha também, que veio até mim, assim, a Bruna, um beijão pra Bruna, ela falou, pediu pra mim assim, o senhor me ama? E eu falei, claro, filha, que o pai te ama. Então por que o senhor não vai se tratar? O senhor está muito doente e tal. Aquilo... Olha só. Ela tinha... É emocionante. Emocionante. Ela tinha 8 anos na época. Então isso... Uma coisa que me tocou profundamente aquele dia, né? E aí eu virei em lágrimas, enfim. Aceitei a ajuda do jeito que ela veio. Porque a gente às vezes quer a ajuda do nosso jeito. E do nosso jeito já não funciona mais. Eu já tinha tentado todos os modos de parar por mim mesmo e não tinha conseguido. E aí eu aceitei e a Rose conseguiu uma vaga de internação, então, para mim na Pátina, né? Pátina, grande entidade. E aí eu fui, Alberto, dia 22 de dezembro de 2003, eu entrei na comunidade terapêutica da Pátina. Que dia tu nasceu? Eu nasci dia 22 de novembro. Então, dia 22 de dezembro foi o seu segundo nascimento? Foi meu segundo nascimento. Então, quer dizer, eu fiquei um período lá de 9 meses, né? Dia 22 na Pátina. Na comunidade terapêutica. E eu saí de lá dia 22 de setembro, então foi um período de gestação de 9 meses para uma vida nova, né? Então, desde então, meus méritos não são sozinhos, porque eu procuro todos os dias colocar em prática aquilo que eu aprendi, que é fazer a manutenção, né? Para que eu não volte a fazer uso daquilo que eu fazia antes. Então, quase 20 anos, vou fazer 20 anos esse ano aí de uma vida nova. Bom, e essa vida nova, quando tu vai numa festa, por exemplo, que tem bebida alcoólica, como é que tu te segura? Tu já tem um preparo para te segurar? Porque sempre tem, quer dizer, não é um recuperado total, né? É isso? Eu tô falando uma bobagem? Não, a dependência química não tem cura, né? Não tem cura. Não tem cura. É uma doença incurável, progressiva e de término fatal. Bom, cada caso é um caso, cada pessoa reage de uma maneira, né? Mas no início da minha caminhada de recuperação, por dizer assim, dessa minha vida nova, eu me preservava muito, né? Então eu não me colocava em situações de risco. Então, durante muito tempo, eu não me isolei de nada, mas eu não me colocava em situações que poderiam potencializar, disparar gatilhos em mim de uma memória, de despertar em mim a vontade de usar novamente. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente tem ferramentas que a gente aprende a usar, porque aí assim, ó, eu não preciso estar numa festa para usar. Se eu quiser, eu atravesso a esquina aqui do lado, tem um bar ali, eu entro e bebo. Ou eu vou numa boca de fumo e eu descubro.
como qualquer bom dependente químico, o cara descobre onde tem. Sabe onde tá. Sabe onde tá. Então eu aprendi a separar as coisas. O que o outro convém pro outro, para mim não convém. Então, quando eu vou numa festa, por exemplo, e eu gosto de dançar, de vez em quando eu vou com a minha esposa, dançar numa festa qualquer, para mim, aquilo que as pessoas estão fazendo lá não me influencia, porque assim, ó, eu consigo separar aquilo que é para mim daquilo que é para os outros. Então, eu não poder beber não me atinge de um jeito assim que eu poderia... Ficar... Exatamente, ficar... Irritado, assim, ansioso, eu não posso beber. Exatamente, então eu consigo separar, e eu sempre digo para aquelas pessoas que estão iniciando, que procuram ajuda, né, que aprendam a separar as coisas da seguinte maneira: nada é imposto, tudo é sugerido, né? Então, se para ti a bebida vai ser um facilitador para uma recaída, não vai. Hábitos, pessoas e lugares, né, porque a geografia conta muito também. Sim. Imagina tu nascer num núcleo onde as crianças, por exemplo, só veem isso. O Estado não está lá presente, eles vão se espelhar em quem? Em quem está ali. É mais fácil ganhar dinheiro vendendo droga do que ficar 8 horas dentro de uma empresa, de uma metalúrgica. Bom, tu ficaste 9 meses na Pátina, e eu conheço a Pátina, né? E a Pátina trabalha também a espiritualidade, muito, né? Deus na tua vida, como é que foi isso, hein? Tu sabe, quando eu estudava ali no Colégio João Triquês, então tinha naquela época, eu acho que tu vai lembrar bem disso, né? Existia ensino religioso. Sim, ensino Era religioso. Matéria nas escolas, o ensino religioso. Aliás, né? Teve um ano que eu só passei em ensino religioso. E aí tinha uma professora do ensino religioso que ela fazia trabalho voluntário na igreja do Pio X. Então ela reunia as crianças do colégio e levava na missa das 6 da manhã, naquela época, para cantar na missa. Para cantar na missa. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com espiritualidade, com religião. Porque assim, nem meus pais iam na missa. Sim. Não levavam os filhos na missa, então eu tive o primeiro contato. E dentro da comunidade terapêutica, a Pátina é uma pastoral, né? Uma pastoral, um braço da Igreja Católica. E eles trabalham muito a questão da espiritualidade. E lá eu tive esse contato, essa experiência com esse Deus, com esse Jesus aí, que me tocou profundamente. Eu acho que tem me ajudado muito também a questão da espiritualidade. Daí eu saí dali da Pátina e hoje estou completando 18 anos de voluntariado na área de espiritualidade. Então, coordeno a espiritualidade lá da Pátina, faço as reuniões nas quintas-feiras à noite. Me tornei catequista. A gente se encontrou, conheceu o Ricardo na catequese, 2 catequistas. Se encontramos várias vezes, inclusive eu dava vários testemunhos, né? Exatamente, em encontros com jovens, aí, 200, 300 jovens daquela região norte, que é muito, né, o pessoal, região norte, assim, mas ali 200, 300 jovens ouvindo um exemplo de inspiração tua, né? E aí, eu acho que esse é um legado que a gente vai deixar, né? Porque assim, as palavras, elas transformam, né? O exemplo transforma, né? Então, eu, de catequista, eu recebi um convite do Padre Jadir, na época, pároco do Paraí, tá lá em Paraí. O Padre Jadir, recebi um convite dele, na época ele era o padre lá do São José, da comunidade de São José, para fazer um curso de ministro da palavra. E no primeiro momento, assim, eu até resisti e tal, não me sentia qualificado para isso e tal. Mas, na verdade, ele disse, quando Jesus chama, a gente não diz não. E aquilo me tocou assim, tipo, é verdade. A gente diz sim para o futebol, diz sim para uma festa, diz sim para tudo. E agora estou dizendo não para Jesus. Então, aceitei o convite, fiz o curso. E hoje fazem 2 anos que lá na comunidade São Pedro, da paróquia São José, eu faço as celebrações eucarísticas lá no primeiro e no terceiro sábado de cada mês na missa das 5 horas da tarde. Que bacana. Então é esse o exemplo. Já estourou nosso tempo aqui, porque vem nossa gente com um cara que toma um bitterol de vinho, né? E vive alegre, feliz, que é o Ladir Brandaliz. Mas olha só, Ricardo Paim, das drogas, da maconha, da bebida, da carreirinha, do crack, né? Recebeu a malinha da mulher dele, disse, Carol, tu melhora ou tu vai embora. E a filha dizendo, tu me ama, assim, então procura ajuda. Cara, que bacana essa história. Eu vou terminar que lindo isso a história. Eu queria só terminar dizendo assim, eu nas minhas palestras, às vezes, eu falo isso.
Para quem conhece a droga e sabe o poder devastador que ela tem na vida das pessoas, sabe que uma pedrinha de crack cabe na palma da tua mão. E para quem me conheceu e viu e sabe os efeitos que isso tem na vida de um dependente químico, carregar uma pedra de crack e hoje ter o corpo de Cristo na mão, se isso não é um milagre, então não sei o que é. E ministra a palavra. E ministro da palavra. Explica o que, que é para quem. Porque o nosso programa aqui é um programa ecumênico, não é só um programa católico. O que faz o ministro da palavra? Qual a importância dele? O ministro da palavra, na verdade, ele só não faz aquelas as orações. A consagração. A consagração, né? Porque isso tem que ter ordenamento do padre, então só os padres podem fazer aquilo. Mas a gente já recebe, então, consagrado, né, o corpo de Cristo. A gente é praticamente uma missa. Sim. É uma missa, né? Só que não é um padre. Só que não é um padre. E assim, tem muitos ministros das palavras, da palavra, que são assim, pessoas. Participar, assim, sabe? Ter essa experiência é magnífica, é que nem ser ministro da Eucaristia, uma coisa assim que. Extraordinária. Extraordinária. Ricardo, tem milhares de gente nos ouvindo, a nossa audiência é muito grande. Aqui em Caxias, em toda a região da Serra e pelo mundo, né? Através das redes sociais. Que recado você deixaria para aquele pai, para aquela mãe que tem um filho drogado? Que tá vendendo lá a televisão, a geladeira, tá vendendo tudo para consumir a droga e os pais estão desesperados, já estão desistindo. Qual é o teu recado, porque tu já passou por isso? Então, para quem está assistindo o programa ali, que fique consciente de uma coisa assim, não espere, sabe? Se identificou o problema, vai atrás, procura ajuda, porque é possível se superar, é possível superar. É possível a transformação. Eu estou aqui e sou um exemplo. Eu não gostaria de ser exemplo para ninguém, mas neste momento eu sou exemplo de que dá certo quando a gente quer, quando a gente procura ajuda. Não esqueçam de procurar ajuda, porque no caminho das drogas sozinho ninguém consegue.